gente chama de o drama divino. Que você pode entrar lá no canal do YouTube da igreja, ou no nosso Instagram, você vai ver também a sequência dessas mensagens. Que a gente explorou sobre a primeira mensagem falando sobre a criação, a segunda mensagem falou sobre a tragédia da queda, a terceira mensagem, semana passada, foi sobre a redenção. E hoje a gente vai falar sobre a nova criação. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Quero ver se vocês estão prestando atenção, tá? Vamos lá. E aí, a mensagem, essa série sobre o drama divino, ela faz muito sentido e vai trazer também respostas para muitas perguntas que nós temos. Algumas perguntas que todos nós temos. Uma delas é, quem sou eu? Eu acho que todo mundo já se perguntou alguma vez na sua vida, quem sou eu nessa história toda? Onde é que eu estou nessa história? Uma outra pergunta também que a gente se pergunta, meu Deus, por que eu existo aqui nessa terra? Será que eu existo só para nascer, crescer e morrer? Só para isso? Então, às vezes, existe essa pergunta assim, para que eu existo? Qual o sentido da minha vida? Uma outra pergunta é, por que eu estou também aqui, nesse tempo, nessa época, nesse século? Por que eu estou aqui? Então, a gente perguntas relacionadas à nossa origem, à nossa existência. Outra pergunta que a gente faz para nós é, por que o mundo é tão imperfeito? Por que existe tanta desgraça nesse mundo que a gente vive? E é importante saber disso aí. Outra pergunta, será que tem solução para essa bagunça toda? Será que tem solução para mim? E por fim, uma grande pergunta que a gente tem é, o futuro. O que eu espero do futuro? É só a morte que me aguarda? Ou existe alguma coisa de esperança para aguardar? E aí esse drama divino, que a gente compara como se fosse um palco. Como se tivesse uma grande apresentação dividida em 4 atos. O primeiro ato é Deus criando o ser humano. A criação do ser humano, que é descrita ali em Gênesis. Que estava um caos, e Deus começa a falar, haja luz e houve luz, haja separação das águas de baixo das águas de cima, no terceiro dia a porção seca surge, e Deus vai continuando na sua criação, até que ele cria uma obra-prima. Você sabe qual é a obra-prima de Deus? Ser humano. Você pode dizer assim, a obra-prima sou eu. Qual é a obra-prima de Deus? Sou eu. Né? Você pode, sem vergonha, sem medo, assegurar que você é uma obra-prima. A ponto que quando Deus criou tudo, e ele olhou para o ser humano e falou assim, muito bom. E outra coisa, Deus criou eu e você a imagem e semelhança dele. Sabe o que isso significa? Que não existe nenhum outro ser aqui nessa terra que procure o divino, que procure adorar um ser superior. Eu sei que na escola a gente estuda que nós somos originários de várias outras coisas, a gente tem imagem e semelhança de muitas outras coisas. Agora eu digo a você, eu asseguro a você, e duvido qualquer cientista, ou até mesmo você também, procurar na história da humanidade, se você já viu algum animal que não seja o ser humano, adorando o outro. Você já viu? Você já viu uma formiga se dobrando de outra formiga para adorar? Ou um elefante se dobrando de outra assim, em reverência, adorando? Ou qualquer outro animal? Nunca você vai encontrar um outro ser humano, um outro ser, adorando. Mas ser humano, onde você for na face da terra, ele está adorando. Ele pode estar adorando um barro, ele vai adorar uma estátua, ele vai adorar um time, ele vai adorar uma música, ele vai adorar. E você não escapa disso. Você adora alguma coisa. Você pode adorar Deus, você pode adorar seu filho, pode adorar seu casamento, adorar seus estudos, pode adorar sexo, você pode adorar dinheiro, você pode adorar um time de futebol, você pode adorar animal. Você se devota, você se entrega, porque você foi criado para adorar alguma coisa. E se você não adorar Deus, para preencher esse seu vazio, você vai adorar alguma coisa. Vou adorar o ódio. Eu adoro o ódio, eu adoro fazer mal aos outros. É o que você vive. Porque se você foi criado para Deus. E se você não preencher Deus no seu coração, você vai preencher com alguma coisa.
Então isso já dá uma resposta para a gente. Quem sou eu? Eu sou criado nesse palco, desse drama divino. Deus pegou você e colocou você no palco. Para você ser, sabe o quê? Não ser uma plateia, mas você fazer parte. Você ser o protagonista da sua história. Você escolher. E Deus deu a você o poder da escolha. Deus falou assim, ó, você tem uma árvore, você tem muitas árvores. Você pode se alegrar com muitas árvores. Inclusive, em especial, a árvore da vida, para ser cheio da vida. Você ser uma pessoa cheia de vida, da vida de Deus. Só tem uma árvore que você não pode tocar nela, que é do conhecimento do bem e do mal. Mas de tudo você pode desfrutar. Nessa terra toda tem tanta coisa boa para você desfrutar, maravilhosa. Inclusive Deus também, o centro de tudo. Só não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi colocado nesse cenário para você ser protagonista, direito de escolha. Você pode escolher o papel que você quer. E você foi criado. Existe para quê? Para adorar a Deus, para ser cheio de Deus. Então a resposta que você tem, quem é você? Você é alguém, uma obra-prima muito importante, criada em imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para adorar e se encher da vida de Deus dentro de você. Você diz amém? Foi para isso que você foi criado. E a sua vida só vai fazer sentido se você se encher de Deus. Quando você se enche muito de internet, ou de bebida, ou de pornografia, ou briga. Qual a sensação que você tem? Ou você dedica a sua vida toda para filho, tudo. Só para filho. Qual a sensação que você tem? De vazio. De que alguma coisa está faltando. De alguma coisa está errada. Por quê? Você não foi criado para isso. Você foi criado para Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele para ser cheio de Deus. Então você existe para Deus. Você está aqui com um propósito para ser cheio de Deus a ponto de você expressar Deus aqui nessa terra. Aí, você faz outra pergunta, sim, por que o mundo existe tanta coisa perfeita? No segundo ato, fecha as cortinas do primeiro ato, que é a criação maravilhosa de Deus, onde o homem estava em plena harmonia de Deus no jardim, onde o primeiro ato da criação termina. O homem e a mulher não se envergonham um do outro, porque não tinha nada que esconder, não tinha nada de se envergonhar, não tinha nenhum problema entre eles, porque não tinha nenhum pecado de se esconder. Porque a gente só vive se escondendo dos outros quando a gente tem pecado, a gente não quer que os outros saibam o que a gente é. Mas quando você não tem nenhum pecado, você confessou todos os seus pecados, você sabe que você está limpo diante de Deus, você não está nem aí, você está livre, você está muito à vontade. Aí o segundo ato abre as cortinas. O que é que tem? Tem um homem lá no jardim, e de repente aparece a serpente agora, Satanás disfarçado da serpente, e engana Eva, e ela come do fruto, dá para Adão e come do fruto. Resultado? A tragédia da humanidade, a tragédia do pecado entra dentro do ser humano. Porque o problema, a gente pode até pensar que o problema é os outros. O problema é meu patrão, meu problema é o governo, o meu problema é minha cidade, o meu problema é meu pai, o meu problema é a minha esposa, é o meu esposo. O problema é o outro. Só que eu digo para você, aonde você for, você vai achar problema. Sabe por quê? Porque o problema, ele está dentro de você. Essa mala do problema está dentro de você. Você pode até achar uma pessoa, essa pessoa é maravilhosa. Não demorou muito que você comece a achar problema no outro. Porque o problema está dentro da gente. Porque quando Adão e Eva comeu do fruto do pecado, o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, entrou para dentro deles o pecado. Por isso que onde você vai, o problema está dentro de você. E o problema do mundo sou eu e você. O que fazer agora? Então, o segundo ato, as cortinas se fecham nessa tragédia. O homem sendo expulso do jardim, Deus ainda atrás do homem, o homem se escondendo, botando culpa na mulher, a mulher botando culpa na serpente, e Deus então fazendo um julgamento sobre eles. Mas ainda assim, mesmo nessa tragédia, Deus na sua misericórdia, ainda veste Adão e Eva com pele de animal, que representa Cristo, e eles saem do jardim pelo menos vestidos. Pelo menos Deus cuidou deles, mesmo nessa tragédia. Aí, parecia que a tragédia estava tomando conta do palco todo. Quando abre a terceira cortina, a cortina do terceiro ato, está Jesus Cristo, Deus tocando a terra. Os céus tocando a terra para restaurar.
para vir atrás desse homem, para restaurar, Cristo dando a vida por nós, para nos levar de volta para Ele, porque Deus nos ama, Deus te ama, e Deus não desistiu daquelas palavras que Ele falou. É muito bom, porque Deus ama e vai amar até o fim, e não vai desistir, nem de mim e nem de você. Por mais pecador que você seja, por mais coisa ruim que você faça, Deus ainda está dizendo, eu te amo, eu te quero, eu não vou desistir de você. Deus está sempre procurando, indo atrás do homem. Veja como você é importante. E veja como o papel que você tem. Você tem um papel importante nessa história de rejeitar ou de aceitar o Senhor. A gente aqui, de igreja, a gente apela e diz assim, receba Jesus, aceite Jesus. Não faça isso não feche seu coração não. Porque essa é a mensagem que Jesus colocou no coração da gente. E a gente vai estar sempre proclamando e dizendo, se arrependa, volte. Tome juízo, veja o seu valor, veja a sua importância. Não brinque com o pecado, não seja enganado, não. Escolha a Deus, porque a gente sabe que é maravilhoso. E aí, essa grande redenção fecha as cortinas e abre, então, o quarto ato, que é de hoje, que é só falando sobre a nova criação. É Deus dizendo, no meio do caos, no meio dessa confusão, no meio de tudo isso, até parecendo que somos meio que malucos, mas a gente dizendo, vai dar certo a história. É a gente olhando, não sei se você já percebeu, mas o livro de Apocalipse não diz assim, e acontecerá, e eu verei o céu, eu verei um novo céu. Ele diz assim, eu vi o novo céu e a nova terra. Ele diz assim, tudo já está feito. Não diz assim, tudo ficará feito, não. É já. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio, os céus, um dia, tocou na terra. Isso é tão precioso, sabia? Sabe essa oração que a gente fala assim, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita nos céus. Essa oração que tem passado de geração em geração, Deus está fazendo isso acontecer. Quando Jesus veio aqui nessa terra, foi os céus tocando essa terra. Não foi a gente que foi atrás de Deus, não. Porque, pelo contrário, a gente estava fugindo, se escondendo, tendo vergonha de Deus, como Adão e Eva estavam se escondendo. Mas Deus, Ele veio, porque Ele ama tanto, que Ele veio por mim e por você. Ele veio nos resgatar, dar a vida por nós. E aí nós somos convidados, sabe o quê? A nascer de novo. Jesus falou isso. Importa nascer de novo. Nascer de novo significa fazer parte de uma nova criação. Porque aquela velha criação se tornou terrível, se tornou sem esperança. Porque se afastou de Deus. Jesus veio para reatar a gente com os céus. Reatar a mim e a você com os céus. E nos chamou para a gente viver uma nova história. E aí quando você abre seu coração e diz assim, Jesus, entra no meu coração. E eu quero que você, se você nunca fez isso, não vai levantar a mão não, que eu sei que tem muita gente que fica com vergonha. Mas aí, agora, Deus vai ouvir. Se você disser assim, Senhor, vem morar no meu coração agora. Se você nunca fez isso, faz isso. Jesus, vem morar no meu coração. Sabe por quê? O que acontece? Quando você chama para Jesus morar no seu coração e diz assim, Jesus, a minha vida é tua. Você nasce de novo. Você nasce numa nova criação. Que não é, mas já é. O que é isso? É que muito em breve vai se completar isso que a gente viu aqui em Apocalipse. Muito em breve vai haver um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto isso não está acontecendo, já está acontecendo. Que é uma transformação dentro de nós. Que dentro de nós, quando a gente recebe Jesus, é ou não é? É ou não é, crente? É não? A gente já sente uma renovação de Jesus amolecendo o coração da gente. A gente já vê Jesus trabalhando dentro do nosso coração. E a gente começa já a experimentar a nova criação. A ponto que a gente é chamado de ser nova, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A nossa história começa no nosso palco do quarto ato desse drama divino, começa a mudar. A nossa história começa a ter uma nova perspectiva, porque a gente começa a ter uma esperança viva e real. E a gente começa a ver o mundo não apenas com os olhos de que eu vou crescer, estudar,
se tornar velho, casar, ter filho, depois morrer. Não, a gente tem uma esperança viva, que é uma esperança que ligou com a eternidade. Porque nossa esperança vai mais do que aqui. Porque se a nossa esperança só se resumisse a essa vida, a gente crente seria os mais infelizes desse mundo. Porque a gente não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. E se a vida da gente fosse só isso aqui, meu Deus do céu, que povo besta, infeliz. Só que a gente tem uma esperança viva que nos faz fazer escolhas e dizer, não, eu rejeito a árvore do conhecimento do bem e do mal para escolher a árvore que produz vida em mim, porque eu quero que seja produzido vida dentro de mim, porque eu tenho uma viva esperança. Eu sei o final da história. E eu quero ficar com quem vai vencer essa história. Eu quero ficar do lado de Deus, porque eu sei que é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Então, a nova criação, quando você nasce de novo, você começa a viver uma nova experiência com Jesus Cristo. E os problemas? Acabaram? Os problemas passaram? Não passaram os problemas. Só que a gente descobre que dentro de nós existe um tesouro. A gente é como um vaso de barro. Mas a gente sabe que dentro de nós existe um tesouro. E que os problemas que às vezes vêm, que vai rachando a gente, na verdade é para fazer com que o tesouro venha para fora. Para que no meio das dificuldades, a gente às vezes se sinta abalado, mas não destruído. Não é não? Às vezes triste, mas não está acabado. A gente está ali com força. E a gente não desanima. Pelo contrário. A gente começa a perceber que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas têm um propósito. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorioso. Foi ou não foi? Eu sei que muita gente fala assim, não, eu quero ressuscitar, porque quando eu ressuscitar, as minhas pregas não vai ter mais, a minha dor de coluna vai desaparecer, isso aqui vai desaparecer. Que assim seja, eu também fico na torcida também. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, não estou desencorajando você não, tá? Que eu também não sei como é que vai ser não. Eu não tenho resposta para tudo não, mas eu sei que vai ser glorioso. Isso é garantido. E também nem me preocupo, né, Marta, de querer saber como é que vai ser, eu quero saber que eu vou estar lá com ele. Não é não? É isso que eu quero. Os detalhes, não preciso muito detalhe não. Mas o fato é que quando Jesus ressuscitou, a mão dele estava com feridas. Não era feridas, estava com cicatrizes. Ele não se livrou das cicatrizes. Porque ele usou aquelas cicatrizes para servir de testemunho e para levantar, fazer com que a fé de outros seja ativada. Então, às vezes, a gente passa por situações que as cicatrizes elas vão se tornar, ou as feridas vão se tornar cicatrizes. As experiências que a gente passa têm um propósito. Vai gerando em nós um eterno peso de glória. As dificuldades que a gente vai ter nessa vida, quando a gente coloca na perspectiva de Jesus, quando a gente permite que Jesus, esse tesouro que está dentro de nós, ele dê propósito, dê razão, você vai entender, porque às vezes você está talvez está sem emprego, mas você louva ao Senhor. Às vezes você está passando por uma fase difícil de doença, mas você tem propósito, você sabe qual é o seu papel nesse drama divino, esse palco de Deus. Às vezes você está com um problema de solidão, de amizade, falta de amigo. Mas você acha em Deus conforto de dizer, nessas horas eu tenho um melhor amigo. Não estou só, eu não me entrego. Às vezes você está desencorajado, mas você acha em Deus força suficiente, assim, eu confio. Às vezes são membros da sua casa ali que não está seguindo o Senhor, e você está ali, eu confio que Deus fez, é fiel. E você está ali lutando. Porque a vida da gente tem um propósito. A gente consegue perceber, sabe o que a gente consegue perceber? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nascer de novo é nascer para um novo reino de Jesus Cristo. Não é que os problemas nossos desapareceram. Não é que a gente não tem mais doença. Não é que a gente vai ter sempre o bolso cheio de dinheiro. Se o Senhor quiser fazer, amém. A gente não reclama não. Se o Senhor quiser dar saúde, dar riquezas financeiras, não tem nenhum problema. Mas a gente sabe que a nossa alegria não se resume a essas coisas. Nossa alegria é uma alegria e uma confiança eterna. Que mesmo diante das dificuldades, a gente sai mais fortalecido. A gente sai mais parecido com Jesus, porque a gente tem dentro de nós um tesouro. A gente começa a experimentar a nova criação. A gente não precisa esperar apenas, quando eu morrer, eu vou para um novo céu, uma nova terra, vou andar com ruas de ouro e tal. Hoje a gente já experimenta essa vida gloriosa de Deus.
Porque dentro de nós existe Jesus Cristo, que já é a nova criação, os céus tocando na terra. A gente já se sente sendo tocados por Deus hoje. E por isso que crente é ousado. Crente tem fé, crente não desiste. Às vezes o povo debocha da gente, a gente está lá sofrendo, mas está feliz dentro de nós. Está sendo, às vezes, injustiçado, a gente está feliz. Bate na cara da gente, a gente vai lá dar outra cara, vai oferecer. Está querendo precisar de alguma coisa, faz maldade com a gente vai lá e vai servir. Sabe por quê? A gente é besta, não. É porque a gente nasceu para um novo reino. A gente nasceu de novo. A gente tem Jesus Cristo dentro de nós. A gente tem uma esperança viva. A gente sabe que a nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas, na verdade, estão fazendo isso aí por falta de Jesus no coração, porque às vezes está passando por uma necessidade, por algumas coisas. E aí, essa nova vida faz a gente desfrutar da nova criação de Deus. Deixa eu ler para vocês alguns versículos. Que está em 2 Coríntios. Para vocês verem que não é conversa minha não, tá, gente? É minha não. Isso aqui ó, já foi escrito há muito tempo. Deus deixou esses recados aqui para a gente. 2 Coríntios. Capítulo 4. Capítulo 4. Fala assim, versículo 7. Foi disso aqui que eu me inspirei. Eu acredito demais nisso aqui. E quero compartilhar para você também crer. Desejo que você creia também. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7. Temos, porém, nós temos, sabe o que? Este tesouro, que é Jesus Cristo, em vasos de barro, porque a gente é vaso de barro. Para que se veja que a excelência do poder é de quem? A excelência do poder provém de Deus e não de nós. Não é que a gente é bonzinho, é poderoso, não é não. Não somos nós. Por quê? Em tudo nós somos atribulados. Eu vou falar e vocês vão dizer a outra parte, tá bom? Agora diga assim, com fé mesmo, tá bom? Vamos lá. Em tudo somos atribulados. Ficamos perplexos. Somos perseguidos. Somos derrubados. Glória a Deus. Agora o versículo 16. Leiam com força agora. De novo. Pelo contrário. Até aí. Gente, essa nova criação, você precisa e é importante. Dia a dia, você está se renovando. Assim como você toma banho todo dia. Espero que todo mundo tome banho todo dia, tá? Sei que tem algumas exceções, mas no geral, todo mundo toma banho todo dia. E principalmente nesse calor, 2, 3 banhos, vale a pena, minha gente. Né? Você precisa se renovar todo dia. Você precisa buscar Deus todo dia. Para renovar essa nova vida que está dentro de você. Porque problema a gente vai ter todo dia, dificuldade a gente tem todo dia, cara feia a gente tem todo dia. E você precisa se fortalecer. E eu digo para você, as pessoas que fazem isso todo dia, se renovam na presença de Deus, são pessoas com mais vigor, pessoas determinadas na vida, são pessoas que resistem, são pessoas assim que você para cima. Porque é a nova criação. É Jesus na gente. Essa glória não é nossa, como falou. A gente é só um vaso de barro. Para que a glória seja de Deus. Mas dentro de nós existe um tesouro. Sabe o que é o tesouro? É Deus em você. É Deus em você, essa nova criação. E aí, o próximo versículo, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu sei que a carga para alguns, os problemas às vezes é muito grave, muito forte para alguns. Mas aqui diz assim, e eu creio nisso aqui, que os problemas nossos, quando a gente olha numa perspectiva de Deus, eles são momentâneos e eles são leves. Eu digo isso não de maneira leviana, porque eu já li esse versículo chorando, passando por dificuldade, mas declarando, Senhor, esse problema é leve e é momentâneo. E como isso fortalece a gente?
Porque crente é isso. Crente, ele anda por fé. Ele passa pela prova dando glória a Deus. Não é não? E quando a gente sai mais fortalecido. A gente sai mais cheio de Deus. E dando glória a Deus. Porque essas tribulações, ela produz para nós um eterno peso de glória. Eu gosto muito do exemplo da concha. Sabe como é formada uma pérola? É um grãozinho de areia que entra dentro da concha, que incomoda. Imagina a pobrezinha da concha. Um grãozinho. Lembre, você vai entender o que é dor de uma concha. Eu não sou conchana, mas eu imagino a dor dela. Um grão de areia, onde? No olho. Ninguém vê, mas você sabe. Agora, uma pobrezinha da concha. Sabe o que ela faz com o grão de areia? Ela começa a jogar lá, não sei agora mas é um jatozinho lá. Ela vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Vai envolvendo aquele grãozinho de areia. É assim que o crente faz. Às vezes tem uma dorzinha lá. Falaram mal de mim. Ai, como dói! E falaram mentira. Dói no coração. Aí você ora, você vai diante do Senhor. Aí o Senhor vai passando aquele bálsamo. Aí teve outra coisa que foi você, uma outra situação de outra pessoa que fez você sofrer. Você, ai, Jesus, você vai para Jesus e ora. Vai trabalhar. Com o tempo vai acontecendo o quê? Você vai se tornando uma pérola. Você vai se tornando uma pessoa fácil de lidar. Que todo mundo quer estar perto de você porque você é fácil. Você não fica arranhando os outros. Você se torna mais compreensivo, você se torna mais amoroso, você se torna consciente de si mesmo, porque tudo isso vai ajudando Deus trabalhando em você. Então, como é bom a gente pegar as nossas dificuldades e para diante do Senhor. A gente fazer parte dessa nova criação. Aí, gente, sabe o que acontece? Você já começa a ver o novo céu e a nova terra. Você já começa a ver que o mundo ficou melhor para você viver. Mesmo com as coisas, você começa a ver Deus nas coisas. Você procura ver a beleza que Deus criou todas as coisas. Porque essa visão que a linha Apocalipse tem, que embora é real também, tá? É futuro vai acontecer. Não se resume só a essa vida aqui. Estou querendo mostrar que o que Deus está preparando para nós no futuro, a gente já pode experimentar hoje. Mas não se resume só a isso aqui. O que a gente está provando hoje, nessa nova criação, é apenas uma amostra de algo muito glorioso que vai vir. E que vai faltar palavras, e que vai ser muito mais do que a gente imagina. E que João, aqui em Apocalipse, ele mostrou um pouquinho para nós. Que um dia ele viu os céus tocando a terra. Ele viu que tudo se fez novo. O novo céu e a nova terra. Ele viu que uma cidade descia dos céus tocando essa terra. Ele viu se cumprindo a nossa oração, que a gente sempre tem orado. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Ele viu a vontade de Deus fazendo aqui. E ele viu alguém no trono que dizia: eis que faço novas todas as coisas. E Deus hoje está fazendo na minha vida e na sua vida novas todas as coisas. Embora com as nossas dificuldades, embora com as nossas cicatrizes, Deus está fazendo novas todas as coisas. E por fim, ele ainda viu, dizendo: está tudo feito. Tudo feito. O final deu certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Talvez os nossos sonhos não dê certo, mas o propósito de Deus vai dar certo. E você nesse palco, que Deus chama para você fazer parte desse grande drama divino, Deus convida você a tomar parte com Ele, a tomar parte dessa nova criação. Porque as cortinas, quando se abrem, é cheio de esperança. É os céus tocando a terra. É Deus vindo em torno de nós. É Jesus vindo. É essa nova criação entrando dentro de nós, esses vasozinhos de barro, mas que agora eles começam a se tornar preciosos. Esse barro começa a se tornar pedras preciosas. Nós passamos a ser preciosos para Deus. Fazer parte dessa construção da igreja, da Nova Jerusalém, dessa noiva. Porque essa noiva, que fala em Apocalipse, que é essa cidade, hoje somos nós a igreja. Somos nós o povo de Deus que está sendo transformado. E quando você vai ver essa Nova Jerusalém, ela está cheia de pedras preciosas. Ela está feita de... As portas de entrada são pérolas. Ou seja, Deus conseguiu trabalhar em nós e nos transformando dia a dia, até a gente viver a plenitude dessa nova criação. As suas dificuldades que você vai enfrentar essa semana,
Lembre-se disso. Faz parte do processo do plano de Deus. Mas não está perdido não, porque você não está mais ali na queda do segundo ato. Você agora recebeu Jesus Cristo e você está nesse final aí, que é o final glorioso da nova criação. Faça parte. Se você não faz parte, abra seu coração, Senhor, eu quero fazer parte. Se você também está desviado desse caminho, dessa nova criação, Senhor, alinhe o meu coração. Eu quero viver o novo hoje. Eu quero viver uma nova vida. Eu não quero viver no velho homem, mas eu quero estar me renovando dia a dia na tua presença. Eu quero estar te experimentando. Olhe, vale a pena. Vale a pena. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para orar. E agora vocês vão passar para uma outra parte, tá? Para os que estão nos visitando pela primeira vez. A mensagem não acabou agora não, tá? Não é hora de vocês beber água não. Vocês já beberam água ali, nem para o banheiro não. Vocês vão ficar sentados ainda. Aí vocês vão receber uma folha, vocês vão sentar em grupozinho ainda. E vocês vão falar de experiências, que tem uma folhinha cheia de perguntas assim, ó. Preparada com muito carinho e muito amor. Tem umas perguntas aqui muito interessantes, que vocês vão ficar... Vai tirar coisa do coração de vocês pro bem, tá? Não vai descortinar coisa... Fica tranquilo, tá? São, assim, conversas muito boas, tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tu te importares conosco. E no teu plano, Senhor, tu viesse nos resgatar. Tu viesse dar a tua vida por nós. Senhor, se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não abriu seu coração, que o teu Espírito possa constranger, que haja um arrependimento de dizer, Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e minha vida. Se há também pessoas aqui, Senhor, que têm se afastado dos teus caminhos, que hoje ela escolha renovar esse homem interior. Que ela consiga ver o novo céu e a nova terra. Ver o que João viu, Senhor, a tua glória. E isso seja capaz de mudar a nossa vida e dar propósito e rumo o que nós queremos viver nessa terra. Senhor, muito obrigado por nos amares a tal ponto. Obrigado por estarmos juntos.